O Espírito Santo e a comunicação da revelação divina. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina bíblica da revelação. Hoje vamos falar do papel do Espírito Santo em relação a esta intrigante questão, a partir da obra Deus, Revelação e Autoridade, de Carl Henry, que nós estamos avaliando brevemente aqui na nossa jornada de estudos a respeito deste tema. Então, o nosso amigo teólogo escreve o seguinte: o Espírito Santo dirige a comunicação da revelação divina, primeiro inspirando os escritos proféticos e apostólicos, e em segundo lugar iluminando e interpretando a palavra de Deus dada por meio da escrita. Então aqui nós entramos em alguns pontos extremamente interessantes da teologia. Primeiro de tudo, a pessoa e obra do Espírito Santo, e como que esta pessoa guia a revelação, especialmente a partir dos contextos de inspiração e iluminação. Tudo isso faz um todo conectado, tá? Como uma coisa dependente da outra, e é tudo bastante interessante. Imagine o seguinte: existe uma revelação. Então esta revelação é concedida ao profeta através de sonhos, visões, pesquisa, enfim, uma revelação divina. A partir desta revelação, quando o homem vai expressá-la numa segunda instância, depois de recebida a revelação, entra em cena um processo de inspiração. E quando as pessoas leem o resultado disso que foi inspirado, o Espírito Santo ilumina o entendimento para que as pessoas possam compreender a palavra revelada, inspirada por Deus, ok? Basicamente é esse o processo que nós vamos adentrar, naturalmente de forma muito breve, muito resumida, só inclusive para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês estudarem mais desses temas que de fato são muito interessantes. Aí o Carl Henry escreve o seguinte: o Espírito Santo é quem transmite a verdade revelada de Deus. Um papel que inclui tanto a inspiração dos autores da Escritura, como a iluminação dos leitores e ouvintes das Escrituras. Então o Espírito Santo já é tratado como pronome pessoal, é uma pessoa, ele transmite a verdade revelada por Deus dentro deste processo todo de inspiração com o autor que irá escrever, como de iluminação com o leitor que vai ler. Então Deus está presente em todo o processo, desde a revelação até a inspiração, até a iluminação. Poderíamos falar também da presença do Espírito na aplicação daquilo que foi iluminado na mente do leitor. Também é um ponto muito importante que tem a ver com a pregação do Evangelho de uma forma geral. E tudo isso então demonstra a presença de Deus e a primazia de Deus em meio a toda esta situação, avaliando naturalmente a ideia de que o Espírito Santo é Deus em pessoa, e a gente vai falar um pouco da doutrina da Trindade em outros momentos, se aprofundamos já nisso nesse canal, poderemos nos aprofundar mais no futuro, mas de fato essa é uma questão muito importante para a gente entender que esta presença do Espírito Santo é a presença de Deus, aquele que é santo, 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 aquele cuja natureza é espírito, e etc, ok? Então, continuando aqui. Em sua obra de inspiração, o Espírito Santo supervisionou os profetas e os apóstolos divinamente escolhidos, portadores da palavra de Deus, na comunicação da mensagem divina aos outros. Além do mais, o Espírito ativamente ilumina as gerações subsequentes na leitura da revelação escrita, que foi dada uma vez por todas em sua forma inspirada e verbalmente articulada. Portanto, distinguimos a comunicação da revelação originalmente inspirada pelo Espírito e mediada aos profetas e apóstolos pelo Logos, da função atual do Espírito, como intérprete autorizado na compreensão do cristão da revelação dada nas Escrituras. A função do Espírito é indispensável, tanto na inspiração como na iluminação e interpretação dos escritos divinamente concedidos. Então aqui se divide a obra do Espírito pelo menos em dois momentos bem distintos. No momento em que ele inspira o profeta a escrever aquilo que ele mesmo lhe revelou, então aqui é a relação entre o Espírito Santo e o profeta, e depois que o profeta termina a obra de colocar em texto aquilo que lhe foi revelado,
no meio desse processo todo de inspiração, o Espírito agora ilumina as gerações posteriores, as pessoas para entenderem, aplicarem os princípios e as revelações de Deus, ok? Naturalmente, é muito fácil falar tudo isso e é naturalmente também muito difícil explicar toda a mecânica envolvida na revelação, na inspiração, na iluminação, dentro de uma relação entre Deus e o homem, que também é uma coisa interessante, que vai levantar as perguntas, né? Quem ou como é Deus? Quem ou como é o ser humano? E como que é esse impacto da queda no entendimento do ser humano em relação à revelação? O ser humano caído pode ser inspirado ou tem que ser um ser humano sem pecado? E aí, se tiver que ser sem pecado, só Jesus poderia receber revelação, todos os outros não. Mas agora Deus dá revelação a homens também pecadores. Imagina quando Isaías fala para Deus, né? Purifica os lábios dele ali, no contexto dele ver o trono de Deus. Era um homem pecador, necessitado de purificação. E todos os demais homens, nascidos na família de Adão, com exceção de Cristo, foram pecadores. Então, tudo isso levanta inúmeras perguntas muito interessantes em relação a todos esses processos. E sempre que a gente lê a Bíblia, algum desses processos estará envolvido. Ou estará ali uma descrição de algo que foi revelado a um homem e foi inspirado por Deus para trazer. E aí também existe a presença do Espírito para nos fazer entender. Mas também nada disso quer dizer que todas as pessoas guiadas pelo Espírito entendem tudo exatamente da mesmíssima forma. O Espírito Santo não retira a identidade das pessoas em absoluto no processo de iluminação. Então é possível que você leia um texto na presença do Espírito Santo e tenha uma conclusão diferente da minha. E isso também coloca em luz, né, todas as polêmicas religiosas em torno dos diferentes entendimentos da palavra. Então, as escolas, as tradições, os entendimentos particulares e pessoais das pessoas, tudo isso está em torno aí desta ampla discussão sobre revelação, inspiração e iluminação, ok? E aí depois o Carl Henry faz uma ampla discussão aqui sobre inerrância, as cópias falíveis que ainda assim possuem falibilidade e etc. Eu não vou ler porque são 2 páginas extensas, e aí o meu vídeo acabaria ficando com mais tempo do que o normal, tá? Em relação a esta série, eu tô fazendo vídeos de 10 a 15 minutos, mas eu vou ler a conclusão dele em relação a este tópico, em relação à inerrância e as cópias e ao Espírito Santo, tá bom? E naturalmente também o meu objetivo é que vocês tenham desejo de saber mais e vão lá e busquem o livro, comprem o livro, e acho que isso pode fazer bem para vocês também, caso vocês desejem se aprofundar no tema, tá bom? E aí ele termina esta sessão dizendo assim: em resumo, a inerrância é uma qualidade dos originais e autógrafos proféticos e apostólicos. Embora a inerrância não se refira às cópias, as cópias defeituosas não corrompem a inspiração profética e apostólica e retêm a qualidade de infalibilidade na sua tarefa de levar as pessoas à verdade de Deus e à salvação. O Espírito Santo, que inspirou os autores e os escritos proféticos e apostólicos com autoridade, ilumina a humanidade a compreender a revelação escrita. Tudo muito bonito de dizer na teoria e tudo muito complicado na prática, toda essa discussão da inerrância e da infalibilidade e dos manuscritos bíblicos, onde um diz uma coisa e outro diz outra, e aí as amplas variantes textuais em relação a tantos textos bíblicos. E a gente poderia também, naturalmente, em outros momentos, nos aprofundar ainda mais nessas discussões. Elas se tornam, com o tempo, discussões um pouco mais técnicas em relação às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, em relação às variantes, e se existem mudanças ou não significativas de um manuscrito para outro, como que se explicam essas variantes, quais são os processos de erro humano em relação à omissão ou adição, ou enfim, inúmeros problemas que podem existir na hora de você copiar um texto. Isso tudo é muito interessante, mas o Carl Henry, pelo que eu entendo, ele representa uma escola evangélica bastante conhecida que prega um pouco desta ideia da inerrância. E eles tentam dizer assim, não, a inerrância foi lá o primeiro documento que o Mateus escreveu. A próxima cópia depois do Mateus já pode conter erro, e a infalível era só a primeira cópia de Mateus.
O problema com esse tipo de argumento é que ninguém tem a primeira cópia escrita diretamente por Mateus e sem nenhum erro em absoluto. Inclusive, por exemplo, Mateus em algum momento atribui a Jeremias o que foi escrito por Zacarias, e aí esse é um erro pequeno, mas é um erro, e aí você vai dizer que é inerrante. E como que algo que tem um erro pode ser inerrante, no caso do que ele fala aqui, que as cópias errantes não eliminam a veracidade ou a infalibilidade? Eu acredito que isso aqui é tudo muito confuso, e nós deveríamos não pressupor inerrância, pelo menos não inerrância em sentido absoluto, mas que Deus falou na linguagem do homem, o homem é imperfeito, e sempre que há alguma imperfeição em relação a uma informação, alguma discrepância, alguma problemática em relação a números ou datas ou nomes, ou questões de uma forma geral, caso não sejam problemas de interpretação, e isso deve ser avaliado se é ou não, e caso não sejam, isso reflete a humanidade que escreve a Bíblia e não há nenhum problema com isso. Porque sendo a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por homens e não há problema nenhum em admitir esta realidade. Agora, fantasiar uma Bíblia perfeita que ninguém tem e agora a nossa Bíblia imperfeita tem a mesma autoridade da Bíblia perfeita, não me parece uma boa solução desse tipo de dilema, que é muito interessante e a gente poderia se aprofundar bastante, tá? Seja como for, o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus é aquele que nos ilumina no entendimento, e isso talvez seja a lição mais importante. Claro que o Espírito Santo não deve ser uma bengala para a gente dizer que todas as nossas interpretações são corretas porque temos o Espírito Santo. Isso nem no movimento pentecostal, nem no movimento católico ou evangélico de uma forma geral, nem no mundo adventista. Eu acho que a gente tem que aprender a ter uma hermenêutica um pouco mais tolerante em relação a visões discordantes, especialmente nas questões secundárias, e nas questões primárias a gente tem que trabalhar muito com base naquilo que está escrito de forma clara, sólida, da parte de Deus e do Espírito Santo para nós. Pensar em tudo isso e edificar a igreja nesse contexto como um todo é um grande desafio, mas é um desafio que eu e você somos chamados a realizar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.